Programa Cidadania está de volta. Estamos discutindo o Plano Nacional de Cultura. Temos a presença do senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, e do secretário nacional de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, o Sérgio Mamberti. Mas eu tinha formulado uma pergunta e depois o nosso papo aqui derivou para uma série de outras coisas também muito importantes, mas gostaria de insistir nesse tema ao senador Randolfo, que é a questão da desigualdade, que no plano da economia é muito evidente para estados como Amapá e outros, né? Mas como que a existência de um pensamento estratégico, como é o Plano Nacional de Cultura, pode ajudar a reduzir essa dívida que se acumulou muito contra vários setores da sociedade, mas especialmente também contra alguns estados como Amapá. Como que isso pode ajudar a pagar a dívida? Beto, um dos desafios alcançados, me parece, na construção do plano, foi reunir a diversidade e transformar a diversidade em unidade, né? Construir unidade na diversidade. Olha, nós somos de um país de 8.511.000 km², nós temos um povo diverso, nós nos instituímos enquanto país devido à riqueza desse povo e devido também à força da espada portuguesa, que manteve uma diversidade regional como essa unida. Nós temos diferenças de todos os modos, né? As diferenças climáticas que nós temos, as diferenças de costumes que nós temos, criam, e aí me permita colocar o termo cultura no plural, culturas distintas. Brasis, né? Brasis diferentes, né? Nós encontramos vários países nesse imenso país. Isso é motivo de orgulho nosso, né? É Darcy Ribeiro que várias vezes dizia, deixa eu suscitar o grande mestre Darcy aqui, né? Que no povo brasileiro suscita, olha, a maior riqueza desse país é o seu povo. Essa mistura, essa miscigenagem que formou o povo brasileiro, e tem, na verdade, nesse contexto, duas grandes realizações. Tem uma realização do Estado, que é a realização da espada portuguesa, e tem uma realização, que é a grande riqueza, que é a realização do seu povo. Aliás, o forte que tem lá no Amapá... Exatamente. É a presença... É maravilhoso. É a maior construção portuguesa de todo o Império Colonial Português no mundo. No mundo todo, os portugueses não fizeram um forte, e tal qual o forte, a fortaleza de São José de Macapá. Para ver, isso que eu estou ilustrando. E a reunião do Plano Nacional de Cultura foi lá no forte. Então, é isso que eu estou ilustrando. Então, veja, a fortaleza de São José, já que Sérgio muito bem suscitou o exemplo da fortaleza, lá, e não à toa que o debate do plano foi lá, porque lá é a reunião dessas duas matizes, ou seja, da matiz do Estado português, que formou e forjou, já no século XVIII, um Estado com essa dimensão, né? Veja, os portugueses colonizaram, combinaram logo o seguinte, olha, vamos colocar os espanhóis lá para as montanhas, os espanhóis ficaram todos nas montanhas, nas cordilheiras, e a planície é nossa. E tomaram os índios tiveram um papel importante decisivo nisso. Aí, olha, nós tivemos lá no Amapá, nós temos uma fortaleza construída, que é a marca da obra portuguesa de construção do Estado. E foi construída por quem? Pela formação do povo, negros, brancos e índios, pela miscigenagem que forma o povo brasileiro. Não à toa, né, que Sérgio, como destacou lá no Amapá, fez o debate do plano lá. E a riqueza do plano é esta, é que foi um debate plural e diverso, como é o Brasil. Né? Na diversidade do Brasil, construir unidade. Por isso que o plano é uma ferramenta preciosíssima, que cada uma dos dispositivos, do que está disposto no plano, tem que ter um esforço coletivo, que não é só do Executivo, não é só do Ministério da Cultura, mas é do Estado brasileiro, do Legislativo, das instâncias do Poder Judiciário, de todo o Executivo e não só do Ministério da Cultura, para buscarmos alcançar as metas do plano. O plano não é assim, me parece, me corrija se eu estiver errado, Sérgio, o plano, a ideia não é, olha, vamos fazer isso agora. O plano tem claramente metas de curto, de médio e de longo prazo. É um plano para alcançar metas de um modelo de desenvolvimento cultural que esse país merece. Em relação à educação e saúde, a gente pode até dizer o seguinte, nós temos que alcançar um padrão de saúde ou de educação de países A, B ou C. Para a cultura, me parece que não tem paralelo, porque não tem riqueza no mundo, não tem riqueza cultural tal qual a nossa. Eu acho que é uma coisa interessante que se deve, também no sentido dessa pergunta que você fez no início, é porque desde o início
desse governo, um dos primeiros estados que eu visitei foi o Amapá. E o Amapá, para mim, ficava do outro lado do mundo, entendeu? E hoje o Amapá, para mim, está muito próximo, entendeu? Tanto que o Fórum dos Secretários Estaduais de Cultura... Foi lá 2 semanas atrás. Foi onde foi discutido o Plano Nacional de Cultura. Ele hoje viaja pelo Brasil. Então, a sociedade se mobilizou. As 2 conferências reuniram gente do Brasil inteiro. Tá. Então, certamente essas desigualdades ainda permanecem pelo próprio processo histórico aí de como se deu o desenvolvimento desse país. Ora, mas certamente a cultura avançou muito no sentido dessas conquistas. E hoje todos os estados conversam e mantêm... Uma questão que foi levantada durante o processo da conferência foi o custo amazônico. Sim. Entendeu? Porque isso parece uma coisa abstrato, meio retórica. Não, o custo amazônico é real. Entendeu? Então, quando você fala de um projeto cultural na Amazônia, você tem que levar em conta o custo amazônico, sim. E nesse sentido que o Sérgio está colocando, eu queria destacar, eu vou ser convidado, eu fui convidado, parece que daqui a 2 segundas-feiras, o deputado Arnaldo Jordi, do Pará, está promovendo uma audiência pública da Comissão de Fiscalização e Finanças, em Belém. E a meta dessa audiência pública é debater cultura. Veja, a Comissão de Finanças debatendo cultura e debatendo exatamente a questão do custo amazônico. Este é um diferencial, porque, olha, só quem vive na Amazônia, eu tive um debate, deixa eu trazer um tema transversal aqui. Essa semana nós debatemos aqui a questão dos royalties. Ao final do debate alguém me disse, não, mas o Brasil é só um, não pode ter esse debate federativo. Ora, para um país como o nosso, com 8 milhões de quilômetros quadrados, não vejo outra forma de Estado possível que não a forma federativa. Porque pode-se falar de um país único, quem mora em Brasília, quem mora em São Paulo, quem mora no Rio, quem mora na Amazônia sabe as distâncias e a dificuldade desse país. Quem mora nos cantos mais remotos do Nordeste sabe as distâncias e dificuldades desse país. Ou seja, a dificuldade de fazer algo na Amazônia não é a mesma condição que se tem para produzir, por exemplo, cultura no Centro-Sul. Né? Então, isto é uma das conquistas do Plano Nacional de Cultura e do debate atual da cultura. O estabelecimento do custo amazônico. Né? O debate sobre o custo